E aí, Chimitão aqui com vocês com mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre algumas contradições com relação ao desenvolvimento tecnológico e como ele traz alguns dilemas, tanto históricos como filosóficos. Então assim, o progresso tecnológico ele é inevitável. E o ser humano não tem apenas a capacidade de criar novas tecnologias, ele tem a necessidade de criar coisas novas. Todo avanço tecnológico traz consigo transformações. E todas as transformações trazem mudanças. Quando a gente fala de mudança, a mudança é neutra, né? Ela pode ser boa, ela pode ser ruim, e ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, a energia atômica. A energia atômica trouxe avanços enormes na questão da produção energética e também avanços na medicina, como por exemplo a tomografia, a chamada medicina nuclear. Só que também trouxe a bomba atômica, a destruição de várias vidas num único estalo. O avião é um meio de transporte extremamente seguro hoje, apesar de que todo acidente mata muita gente, mas enfim, e acaba virando notícia, mas enfim, ele é relativamente seguro. É o principal meio de transporte transcontinental que a gente conhece, mas quando foi criado, ele foi tratado como uma curiosidade pela comunidade científica, pelas pessoas como um todo, e achavam que aquilo nunca ia virar uma realidade. E na Primeira Guerra Mundial alguém parou e pensou assim, falou, olha só, acho que a gente podia usar essa máquina aqui para bombardear os nossos inimigos. E aí começou a aviação, primeiro a militar, e depois uma aviação civil como nós temos hoje. E essa foi a causa do suicídio do Santos Dumont. Pela amargura, pelo desgosto que ele teve de descobrir que a invenção dele estava sendo usada para tirar vidas humanas. O acesso à internet, por exemplo, ele democratizou o acesso à informação. Só que ele também possibilitou a proliferação de fake news, como a gente vê hoje em dia, que acaba abalando certas decisões e até certas noções que as pessoas têm da realidade. A exploração do ouro, por exemplo. O ouro é utilizado em vários componentes eletrônicos, né? Até os cabos HDMI que eu uso no meu computador e algumas peças da minha fonte são feitos com ouro, porque o ouro conduz muito bem a eletricidade. Mas, por outro lado, é utilizado na exploração do ouro o mercúrio, e ele é profundamente nocivo para o meio ambiente, e a gente viu, por exemplo, o caso do crime ambiental de Mariana, e ao longo da história, várias guerras foram feitas pelo domínio de regiões auríferas, como por exemplo na África, que acabou provocando guerras, que acabou provocando miséria nesses países, porque essas zonas de interesse internacional viraram zonas de disputa imperialista, que não se importavam muito com a população local, e sim com o minério debaixo dos pés delas. Tá, professor, então você está dizendo que a gente precisa abrir mão dos avanços tecnológicos só porque com eles tem também alguns efeitos negativos? Não, foi isso que eu disse? Não. Não. Não foi isso que eu disse. Eu disse que os avanços tecnológicos trazem consigo mudanças e trazem consigo dilemas. Eu estive lendo este livro do Carl Sagan, O Pálido Ponto Azul, e ele traz justamente esse dilema filosófico que a gente está tratando. Ele fala, por exemplo, sobre a exploração espacial e como o mapeamento de luas, de planetas, acabou mostrando pra gente que a gente tá sozinho. Tipo, 70 luas e não sei quantos planetas já foram visitados por sondas ou acompanhados de perto por sondas, e a gente descobriu que lá tem um monte de materiais químicos, né, tipo composições normais como carbono, níquel, etc, mas nenhuma vida, nem um micróbiozinho, e em alguns nem a capacidade remota de abrigar a vida conforme nós a conhecemos. Então, essa exploração espacial, que é vista como a epítome do desenvolvimento tecnológico, ela trouxe pra gente algumas questões filosóficas consigo, que é a de que a gente tem um único planeta, que a gente precisaria cuidar dele, e que essas disputas imperialistas, essas guerras, essas fake news que eu falei agora no vídeo,
acabam parecendo bastante pequenas, acabam parecendo bastante medíocres, se você for ver que do lado de fora do nosso planeta, nessas imagens que a gente vê, onde a Terra parece tão distante, um pálido ponto azul, como fala Carl Sagan, mostra que essas questões são muito pequenas, que o ser humano tomou consciência da pequenez que ele tem. Ah, professor, mas e nós não estamos sozinhos no universo, porque olha só os reptilianos e etc. Cara, nós estamos falando de ciência aqui, a gente está falando de evidências. Tá certo que existe uma possibilidade muito pequena que de tantos planetas diferentes não haja vida, mas até o momento não há evidências. Eu sou um cientista e eu trabalho com evidências, e evidências apontam que não há vida, a gente está sozinho e isso é aterrorizador. E além de estarmos sozinhos, a gente está sozinho preso nesse planeta, com essa gente aqui. Então, até onde a gente sabe, tudo que a gente tem à nossa disposição é o que está aqui no planeta, e todas as pessoas que convivem conosco são aquelas que nós conhecemos. Então essas descobertas tecnológicas fizeram o ser humano tomar consciência da pequenez dele, de que ele não é tão importante assim, e vamos voltar um pouquinho para a história, né? Aquela ideia geocêntrica de que a Terra está no centro do universo, como se nosso planeta tivesse algo de muito especial, ou que o ser humano está no centro de tudo porque o ser humano é um ser muito especial. Essas ideias todas são muito colocadas em dúvidas por essas descobertas tecnológicas que mostram que o planeta Terra é um planeta como qualquer outro e que a vida na Terra pode muito bem ter sido um acidente. E cá estamos nós. Um acidente capaz de pensar, um acidente capaz de tomar consciência da sua própria identidade, da sua própria existência, da sua própria mortalidade e o desejo inerente que o ser humano tem de criar, de transpor barreiras. Então talvez essas descobertas tecnológicas ensinem o ser humano a ser um pouco mais empático uns com os outros. Afinal de contas, de que serve um avanço tecnológico se ele não trouxer consigo também um crescimento humano? Então agora eu quero ouvir de vocês. Qual inovação tecnológica tornou você uma pessoa melhor? Qual aprendizado na sua vida te tornou uma pessoa mais humana? Quais transformações você como pessoa pode empreender no mundo para tornar o mundo um lugar melhor para as pessoas? Ou, melhor ainda, o que você pode fazer para tornar as pessoas melhores para este mundo? Pessoal, Chimitão aqui, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, coloque aí nos comentários as suas reflexões sobre esse assunto e a gente se vê no próximo encontro.